Oi, eu sou o Caio de Oliveira. Eu sou Matheus Ramon e a gente vai falar sobre topologias de rede. Bom, primeiramente devemos saber o que é uma topologia de rede. A topologia de rede é a forma como se define o layout da rede, ou seja, é a forma como se organiza estruturalmente os computadores, dispositivos ou as conexões de rede. Existem duas formas de topologia, a física e a lógica. A topologia física será o layout físico da rede, como os cabos estão conectados. Já a topologia lógica é como os dados trafegam nela. Logo, não será obrigado ter características de layout físico de uma rede, mas sim os dados trafegarem que nem ela pede. Assim que funciona a topologia lógica. A primeira topologia é a topologia barramento. Na topologia em barramento, cada computador é ligado em série, ou seja, um computador atrás do outro em fila, no mesmo meio físico de transmissão de dados. Devido ao fato de todos os computadores compartilharem o mesmo meio de transmissão, só é possível transmitir os dados de um computador para o outro por vez. Há várias vantagens e desvantagens desse tipo de topologia. Entre as vantagens estão que o uso de cabo é econômico, mídia é barra e fácil de trabalhar e instalar, simples e relativamente confiável e é de fácil expansão. Entre as desvantagens estão que a rede pode ficar extremamente lenta em situação de tráfego pesado. Problemas são difíceis de isolar, ou seja, são difíceis de encontrar os problemas da rede. Falha no cabo paralisa a rede inteira, ou seja, uma simples falha em um cabo de um computador iria fazer com que toda a rede da sua topologia seja paralisada. Outra forma de topologia é a topologia anel. Assim como a topologia em barramento, os computadores são ligados em série, porém em forma de anel, num circuito fechado. Na topologia anel, os dados são transmitidos de computador em computador, e a transmissão ela é unidirecional. Ocasionalmente pode acontecer a falha de um dos computadores enviar o mesmo dado ao mesmo momento. Para isso que foi usado os tokens. O que são os tokens? É como se fosse um passaporte para a transmissão. Só que essa topologia apresenta algumas desvantagens e vantagens também. Uma das vantagens é porque todos os computadores acessam a rede igualmente e a performance não é impactada com o aumento de usuários. A desvantagem é porque a falha de um computador pode afetar o restante da rede. E também uma rede que tenha muitos computadores irá ficar mais lenta devido ao token. Outra topologia é a topologia estrela. Na topologia em estrela é utilizado um ponto central ou um ponto concentrador, que normalmente é um hub, switch ou roteador. Neste caso, o ponto central é responsável por retransmitir os dados vindos do computador de origem para o computador de destino. Em analogia com a topologia anel, se algum computador de rede apresentar problemas com a transmissão, somente ele é desativado da rede e o restante dos computadores continua enviando e recebendo dados normalmente. Ou seja, o computador que apresenta falha na transmissão de dados será afastado até que seja resolvido o problema e que ele volte a funcionar. Enquanto isso, o resto do computador fazendo parte da topologia continua funcionando normalmente. Algumas vantagens e desvantagens da topologia estrelas são as vantagens. A codificação e a adição de novos computadores é bastante simples. O gerenciamento é centralizado e a falha de um computador não afeta o restante da rede. A desvantagem é que uma falha no dispositivo central pode paralisar a rede inteira. Outro tipo de topologia seria a topologia malha. Tem como característica a formação de uma malha de ligações entre os hosts da rede. Em uma topologia malha é possível sair de cada nó da rede uma ou mais ligações para outros nós. A quantidade de ligações que saem de host pode variar de acordo com a rede. E uma topologia mais incomum em relação à outra, porém é a mais segura. Existem dois tipos de topologia em malha, a parcial e total. Na parcial, um ponto da rede possui ligações com vários nós, mas não necessariamente com todos. Já na total, cada nó da rede possui obrigatoriamente uma ligação para cada outro nó da rede, fazendo assim com que, se uma rede possui X nó, de cada nó sairá X1 ligações. Este último tipo oferece velocidade e disponibilidade de mais qualidade.
Outro tipo de topologia é a topologia híbrida. Nesta topologia, ocorre a junção de duas ou mais topologias diferentes. No exemplo a seguir, nós vamos fazer uma topologia barramento ligada a uma topologia estrela. Este tipo de topologia é bastante utilizado em empresas que estão em constante crescimento, onde a rede pode variar em função do local de trabalho, da quantidade de computadores, dos custos que certa topologia poderia gerar ou do número flutuante de computadores que podem aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade. Outra topologia é a topologia em árvore. A topologia em árvore caracteriza-se por possuir um ponto central onde são conectadas várias ramificações. Nesta topologia, existem mais de um concentrador, criando sub-redes, normalmente em forma de estrela. Existem níveis hierárquicos em relação aos concentradores. Dado que em uma transmissão de sinal de internet, por exemplo, acontecendo um problema com o concentrador em nível mais acima na rede, os concentradores abaixo serão afetados. A não ser que você tenha estruturas de redundância. Em contrapartida, um problema em um concentrador de nível mais baixo não afetará a rede por completo, podendo parte dela continuar funcionando.